Olá, eu sou o professor Jesse e hoje nós vamos ter uma aula aqui um pouco diferente, vamos ter uma videoaula, certo? Essa aula ela é destinada à Faculdade Cisne, aqui de Quixadá, no curso de Engenharia Civil, na disciplina de Estruturas de Aço. Bom pessoal, hoje nós vamos ver o dimensionamento seguro e econômico de um pilar à compressão. Vamos lá. Vamos ter aqui esse problema proposto e neste problema, pessoal, nós vamos ter que fazer uma escolha. Vamos ter que escolher o perfil que melhor se adeque para essa situação. E isso é o que a gente geralmente tem usualmente nas estruturas reais, nas estruturas metálicas reais. Nós vamos ter aqui que determinar um perfil W tipo I para suportar um esforço de projeto de compressão com o valor de 600 kN, ou seja, esse esforço ele já é de projeto, então a gente não precisa majorar ele, tudo bem? O perfil ele será aplicado como um pilar simplesmente apoiado. Com esse simples dado a gente já consegue determinar que o parâmetro de flambagem K ele vai ser igual a 1 para, para os seus dois eixos, X e Y. E ele vai apresentar também um comprimento destravado de 300 centímetros para ambas as direções, sendo o aço MR250. Bom, como o perfil ele possui o mesmo comprimento destravado para ambos os eixos, basta a gente fazer a verificação aqui com relação ao eixo de menor rigidez. Lembrem-se, quando nós tivermos sempre o mesmo comprimento destravado para ambos os eixos de flambagem, basta verificar aquele eixo que possui menor rigidez. No caso aqui vai ser o nosso eixo Y. Bom, qual é o grande problema aqui? A gente precisa escolher um perfil e esse perfil ele não só deve garantir a minha segurança, como ele também deve ser um perfil, digamos, econômico. Como assim? Nós vamos ter que escolher um perfil que atenda a minha solicitação, que no caso é de 600 kN de compressão axial, só que eu não posso escolher o maior perfil e já jogar ele lá como nosso perfil escolhido, porque nós temos que fazer um dimensionamento de forma econômica também. Nós temos que escolher o perfil mais leve possível e que nos atenda de forma segura, porque assim a gente consegue economizar e garantir um bom projeto de toda forma. Aqui a gente tem alguns perfis disponíveis, todos do tamanho de 250 milímetros de altura aproximadamente, só que os perfis W tipo I também têm outros tamanhos, 150, 350, 400 e por aí vai. Só que, como eu já fiz o exercício anteriormente, eu disponibilizei apenas esses perfis aqui porque eu já sei que o perfil vai se encontrar dentro desse grupo de 250, tá? W250. Então, qual é o nosso grande problema aqui? Na nossa equação geral, nós temos que nós temos a área bruta, que depende do perfil, e a tensão de escoamento, que vai depender justamente só do aço. E temos também o Q e o Q, que são os coeficientes da flambagem global e flambagem local. E para que a gente descubra o coeficiente Q de flambagem global, nós precisamos do lambda zero. E esse lambda zero, pessoal, ele vai depender dessa equação que tem alguns parâmetros, como o parâmetro de flambagem, o comprimento destravado, mas ele vai ter também o raio de giração, que no nosso caso aqui vai ser o raio de giração de Y, e tem também o valor de Q, que é o de flambagem local, que também vai influenciar na nossa flambagem global. Vemos que nós temos aqui um processo de interação, porque para eu definir o meu perfil, eu preciso de alguns dados do meu próprio perfil, dados de propriedades geométricas, como por exemplo, aqui o nosso raio de giração. Então, como é que eu vou fazer? Eu também preciso checar minha flambagem local, a partir desses limites de B sobre T, e assim descobrir o meu coeficiente Q de flambagem. Aqui são as nossas tabelas já conhecidas, certo? Aqui é o cálculo também para o coeficiente QA. Qual é o nosso grande problema? Nós temos aqui um processo de tração. Precisamos de um perfil e suas propriedades geométricas para definir uma resistência. Só que para definir essa resistência, nós também precisamos primeiramente do perfil. Então, não tenho como testar todos os perfis. Eu preciso começar a partir de algum que já esteja mais próximo da minha solução ideal. Podemos fazer da seguinte forma. Apenas algumas considerações iniciais vão nos ajudar nesse problema.
A primeira delas é assumir um valor inicial para lambda zero. Tem um certo valor que vai nos ajudar a chegar ao valor mais próximo já de cara. A outra consideração seria fazer com que o nosso esforço resistente de cálculo seja igual ao nosso esforço solicitante de cálculo. E, por fim, reformular a equação geral para peças comprimidas, deixando-a em função da área bruta, onde será encontrado assim, pessoal, um valor de área bruta mínima. Como é que vai funcionar então? Assumindo o nosso lambda zero igual a 0,5, o nosso Q vai assumir essa equação de 0,658 elevado a lambda zero ao quadrado, que com lambda zero igual a 0,5, vamos chegar a um valor de Q de 0,90. Vamos fazer também a consideração de que o nosso esforço de cálculo de solicitação é igual ao resistente, ou seja, NCRD vai ser igual a 600 kN. E, por fim, reformulando a nossa equação, teremos que a área mínima será calculada a partir de NCRD vezes o nosso γ1 dividido por Q, Q e Fy. Então, quando a gente achar aqui esse valor de área bruta mínima, qualquer perfil que tenha um valor de área bruta abaixo desse valor mínimo encontrado, de cara já não nos satisfaz para esse problema. Então, basta a gente começar a testar a partir do perfil mais leve que apresenta uma área bruta acima ou pelo menos igual a essa área bruta mínima. Então, a última consideração seria que não há flambagem local. Vamos fazer a consideração de que a flambagem local não existe e assim facilitar a nossa solução com o Q igual a 1. Caso isso não se torne verdadeiro, ao final do problema a gente vai fazer um teste. Vamos calcular o valor de Q. Se a hipótese inicial de Q igual a 1 for confirmada verdadeira, tudo bem. Caso ela seja considerada falsa, temos que refazer os cálculos e encontrar o novo valor resistente do esforço. Então, a área mínima será dada por 600 vezes 1,10 dividido por 0,90 vezes 1 vezes 25. A área bruta mínima, então, será de 29,33 cm². Muito bem. Esse valor vai ser o nosso valor de orientação. Todos os perfis com área bruta abaixo de 29,33 cm² já podem ser descartados de cara. Faz-se necessário apenas testar a partir do perfil mais leve que apresente uma área bruta maior do que a encontrada aqui. Na tabela, temos que o primeiro perfil W tipo I que nos satisfaz seria o de 250 por 25,3 kg por metro. Os dados desse perfil são a área bruta de 32,6 cm² e raio de giração em torno de Y, obviamente, de 2,14 cm. Então, o lambda zero será dado por K, que é o nosso parâmetro de flambagem, igual a 1 para o nosso perfil simplesmente apoiado, vezes o comprimento destravado para o eixo Y, que é de 300 cm, o raio de giração, 2,14, vezes a raiz de Q, considerado igual a 1, vezes o Fy, que é o nosso aço, MR250, é de 250 MPa, dividido por π ao quadrado vezes o módulo de elasticidade, que aqui também deve ser em megapascal para cancelar com o valor de cima. Então, 200.000 megapascal. Lambda zero, então, é igual a 1,58. Se deu maior do que 1,5, então a equação para o Q já é outra equação. Vai ser a de 0,877 dividido por lambda zero ao quadrado. O Q, então, será dado igual a 0,35. Com o valor de Q, podemos então calcular o esforço resistente para esse perfil nessas condições de apoio. Então temos 0,35 vezes 1 vezes 32,6 vezes 25 dividido pelo coeficiente de segurança de 1,10. O esforço resistente final é de 259,32 kN. Isso não nos atende, pessoal. O esforço solicitante, que esse perfil está solicitado, é de 600 kN. Este perfil, então, W250 por 25,3, não atende. Partimos, então, para o próximo perfil mais leve. Seria o perfil W tipo I 250 por 28,4 kg por metro. Para esse perfil, a área bruta é de 36,5 cm² e o raio de giração de 2,20 cm. Temos que calcular novamente o lambda zero. Agora, foi para um valor de 1,53
e o Q, com a mesma equação, foi para um valor de 0,37. Com esses valores, podemos calcular o esforço resistente final. 0,37 vezes 1 vezes a nossa área bruta, que agora é de 36,5, vezes 25 kN por centímetros quadrados, que é a tensão de escoamento do nosso aço MR250, dividido pelo coeficiente de segurança 1,10. O esforço aumentou, mas mesmo assim não é suficiente. O esforço solicitante é de 600, temos apenas 307 aproximadamente. Partindo para o próximo perfil, pessoal. Lembrando, temos que testar até encontrar aquele que satisfaça a nossa condição de segurança. Perfil 250 por 32,7 kg por metro. Para este perfil, a área bruta é de 42,2 cm² e o raio de giração é de 3,35 cm. Percebam que o raio de giração agora cresceu consideravelmente, foi de 2,20 no perfil passado, para esse perfil atual agora é de 3,35. O lambda zero vai subir, ele vai assumir um valor mais baixo, o lambda zero foi agora para 1,01 e, consequentemente, o Q vai assumir um valor mais alto. O Q vai mudar de equação, pois o lambda zero ficou abaixo de 1,5, a equação vai ser agora 0,658 elevado a lambda zero elevado ao quadrado. Temos então que Q vai ser igual a 0,65. Percebam que subiu bastante. Os dois últimos perfis eram 0,35 e 0,37, respectivamente. E agora temos Q igual a 0,65. Com esse valor e o valor da área bruta de 42,2, temos que o esforço resistente vai para 623,41 kN. Agora sim, maior do que o nosso esforço solicitante. Então, este perfil atende. Agora é o seguinte. Como fizemos a consideração inicial de que não havia flambagem local, temos que validar essa nossa hipótese inicial. É necessário, por fim, determinar se existe ou não flambagem local. Então, o nosso perfil escolhido foi o W250 por 32,7 e, para a flambagem local, temos que nos atentar com relação aos valores de B, onde B seria a largura, e T, espessura, para a alma, sendo que o B aqui para a alma vai ser a altura dela, H0, e a sua espessura, e para a mesa, a sua largura e sua espessura também. Lembrando que para a mesa, pessoal, nós vamos considerar apenas metade dela. Então, o B sobre T da mesa vai ser BF sobre 2 vezes TF. Então, vamos lá. Para elementos do tipo A, ou seja, a nossa alma, o grupo equivalente é o grupo 2, almas de seções I, H ou U, com o nosso B sobre T limite igual a 1,49 vezes a raiz de E sobre FY. Já para elementos do tipo AL, ou seja, apoio livre, temos o grupo 4, mesas de seções I, H, T ou U laminadas. E aqui o nosso B sobre T limite vai ser de 0,56 raiz de E sobre FY. A solução do nosso problema, finalmente, vai ser o seguinte: determinar se existe essa flambagem local. Então, para os elementos do tipo AA, ou seja, a nossa alma do perfil, temos que B sobre T deve atender o valor de B sobre T limite. Então, para este perfil, 240 sobre 6,1, ou seja, H0 sobre T0, menor ou igual do que 1,49 raiz de 200.000 sobre 250. Temos que 39,34 é sim menor do que 42,14. Portanto, o QA, o coeficiente associado aos elementos do tipo AA, é igual a 1. Já para elementos do tipo AL, que é a nossa mesa do perfil, 146 sobre 2 vezes 9,1, ou seja, 146, que é o nosso BF, dividido por 2 vezes 9,1, que é o nosso TF, tem que ser menor ou igual do que 0,56 raiz de 200.000 sobre 250. Logo, 8,02 é sim menor do que 15,84 e, portanto, QS é igual a 1. Se temos que tanto Q A quanto QS são menores do que 1, são iguais a 1, então o nosso Q, que é o coeficiente de flambagem local, que é dado por QS vezes QA, também será igual a 1. Logo, a hipótese inicial de que não há flambagem local é válida e então o nosso perfil atende satisfatoriamente ao que foi solicitado. Bom, pessoal, a nossa aula era com relação a isso. Esse é um problema que ocorre facilmente
nos dimensionamentos de estruturas metálicas, em projetos de estruturas metálicas. E eu espero que essa aula sirva para orientar vocês com relação ao assunto de compressão de peças comprimidas. Bom, até a próxima aula e um abraço.